E atenção, hein? A Polícia Federal aciona a Advocacia Geral da União contra o relator do caso Master do STF, ministro André Mendonça. Eu vou repetir, é isso mesmo que vocês ouviram. A Polícia Federal denunciou André Mendonça à Advocacia Geral da União. É o poste fazendo aquilo no cachorro. Claro, quando fala-se aqui a Polícia Federal, quem é essa Polícia Federal que está rateando, que está se insubordinando à figura do André Mendonça? Veja, o aparelhamento do Estado que o PT construiu ao longo de décadas e principalmente nos últimos 4 anos aprofundou esse aparelhamento, não quer permitir que qualquer pessoa fora do círculo da esquerda e do centro-esquerda faça o seu trabalho. Vocês estão vendo instituições públicas, autoridades públicas se voltando contra aqueles que não são da patota. Vocês estão vendo, dizem os jornais, que em condição de anonimato, ministros do STF prometem anular o TSE, se o TSE não entrar na cartilha daquelas togas, daquelas 5 togas. Da mesma forma, você está vendo a Polícia Federal desobedecer ordem judicial do Mendonça, porque está se insubordinando, indo atrás do Imbecias, o advogado-geral da União, contra o Mendonça. A Polícia Federal aciona a AGU contra imposições de Mendonça em caso de Lulinha. É para defender o filhinho de papai. Inquérito investiga fraudes do INSS. Aliás, sim, abriu-se o inquérito contra Lulinha. Mas Lula saiu com a melhor, saiu-se com a melhor. O Lulinha não tem que falar nada, porque ele mora na Espanha. Há quase 2 anos, quando o Lulinha fugiu para a Espanha, muitas pessoas falam, o que ele foi fazer na Espanha? Você não fala nem português direito, quanto mais espanhol. A Polícia Federal acionou a Advocacia Geral da União para contestar ordens de Mendonça, vejam vocês, no âmbito do inquérito sobre fraudes em descontos do INSS. O embate envolve regras impostas pelo magistrado Mendonça na condução do processo, gerando insatisfação na corporação. Eu diria em parte da corporação. Naquela parte que obedece Lula caninamente por meio do seu homenzinho que ele colocou na chefia da Polícia Federal, André Rodrigues. André Rodrigues, não é isso? Veja, há pouco tempo, inclusive, o Lully mandou o André Rodrigues tirar do caso o delegado de Polícia Federal que comandava bem aí esse inquérito. Só que chegou no Lulinha e colocaram um caninamente fiel a Lula e tiraram o outro. A operação batizada de Sem Desconto investiga um suposto esquema de fraudes e tem como um dos alvos Fábio Luiz Lula da Silva, o famigerado Lulinha, filho do Lully. Há suspeitas de que ele seria sócio oculto de um lobista, o careca do INSS, apontado como um dos operadores das fraudes do INSS. O atrito começou após Mendonça determinar que todos os atos da apuração sejam anexados imediatamente ao processo. Além disso, o ministro exigiu ser comunicado previamente caso haja qualquer afastamento de policiais ou mudanças na equipe responsável pelas investigações. Vejam vocês, é porque Mendonça começou a ver que o André Rodrigues, ou seja, o Lula, estava agindo para destruir as investigações. O que o Mendonça está fazendo no caso aí das fraudes do INSS é aquilo que ele já faz no caso do Master. Ele está dizendo, olha, não fiquem toda hora trocando delegados que estão fazendo seu trabalho e colocando delegados fiéis a vocês. Não fiquem fazendo esse tipo de coisa, não vou permitir. E outra coisa, tudo que está sendo produzido, coloque logo dentro aqui do inquérito, que eu quero ver o que está sendo produzido. Porque o que produz e eu não estou vendo, de repente produz uma coisa e joga fora sem eu saber que existiu. Ora, poder geral de cautela é uma das condições que a lei dá, que o ordenamento jurídico dá ao juiz para poder trabalhar. Hoje em dia, cada vez menos juízes estão sabendo usar o seu poder geral de cautela. Eu tenho visto isso na prática. Mas o Mendonça está usando. Mas
a Polícia Federal, a banda dela, que é caninamente fiel a Lula, não quer chegar no Lulinha. E aí bateram na porta da Advocacia Geral da União. Mendonça está fazendo exigência que nós não quer cumprir. Por que nós não quer cumprir? Porque o nosso patrão não é o Estado, é o Lula. Que coisa feia. A Polícia Federal, essa banda problemática, tem que sentar-se ou deitar-se no divã. No divã da consciência institucional. E indagar-se. Somos uma polícia de Estado, do Estado brasileiro, ou uma política de governo comunística? O atrito começou após Mendonça determinar que todos os atos da apuração sejam anexados imediatamente ao caderno procedimental do inquérito, para que ele tenha acesso. Além disso, o ministro exigiu ser comunicado previamente, caso haja qualquer afastamento de policiais. Não é bagunça, né? Ou mudanças na equipe responsável pelas investigações. Por que ele está fazendo isso? Porque ele viu que estão fazendo isso o tempo inteiro, então porque ele está buscando aqui já se proteger dessas atrapalhações. Vocês estão entendendo o que está acontecendo. Alguém está garfando alguma coisa, né? E alguém está se deixando garfar para ganhar cargo, para ganhar promoção, como já se viu. Ganhar cargos internacionais, como já se viu, não é? Integrantes da cúpula da PF encaram as medidas como intromissão. Os integrantes da cúpula são caninamente fiéis a Lula e são recompensados por isso. Integrantes da cúpula da PF encaram as medidas como intromissão na gestão interna e quebra de competência do órgão. A exigência de envio imediato de dados foi interpretada como desconfiança do ministro sobre a imparcialidade da polícia na condução do caso. Qual é o problema? Ele não pode... Tem crime? Tem infração administrativa? O ministro relator está lá para isso, para dar essa olhadinha. Tá? Mas esses integrantes, caninamente fiéis a Lula, encaram as medidas como intromissão na gestão interna e quebra de competência do órgão. A exigência de envio imediato de dados foi interpretada como desconfiança do ministro sobre a imparcialidade da polícia na condução do caso. O ministro já havia expressado insatisfação com a lentidão do caso, iniciada em abril de 2025, e deu 60 dias para análise dos materiais apreendidos. A Polícia Federal respondeu que precisaria de mais prazo devido à falta de pessoal, informando que apenas 40% do material foi analisado, etc. A troca da equipe da PF, realocando o caso, isso ocorreu há pouco tempo, uma artimanha, para beneficiar Lulinha. A troca da equipe da PF, realocando o caso para a coordenação de inquéritos em tribunais superiores, gerou críticas do STF e da oposição. A corporação justificou que o novo setor possui melhor estrutura para conduzir operações sensíveis ligadas à alta corte. Internamente, investigadores divergem sobre as provas contra Lulinha, cuja defesa nega irregularidades. Ao mesmo tempo, policiais criticam a postura de Mendonça, alegando que seu gabinete tem velocidades diferentes para analisar pedidos, variando a depender de quem é o alvo. Aí tem que provar isso, né? Tem que provar isso. Os investigadores usaram como exemplo a Operação Compliance Zero, que investiga fraudas do Master, Daniel Vocaro. Aqui nós temos um ponto bastante problemático. Porque você está vendo uma polícia, parte da Polícia Federal, que tem ligações com Lula, quebrando a hierarquia, expondo o ministro, fazendo alegações irresponsáveis sobre a condução do ministro, fazendo juízo de valor. Veja, eles se dizem magoados com Mendonça porque Mendonça estaria fazendo juízo de valor do trabalho deles. Mas aí eles fazem juízo de valor do trabalho do Mendonça para justificar a sua proximidade, a deles, com o Lula. As nossas instituições estão doentes, estão na UTI da falta de vergonha e da falta de moralidade. É o escárnio do escárnio do escárnio. Flávio se manifestou a esse respeito. Flávio, está aqui no Pleno.news, chama de palhaçada essa medida da PF contra Mendonça. A corporação acionou a AGU contra o magistrado. Que coisa, meus amigos. Aí Flávio se manifestou sobre isso nos seguintes termos.
se dirigindo à Polícia Federal. Vocês esqueceram como foi a investigação em cima do presidente Bolsonaro? Onde o juiz era o relator, era a suposta vítima, era o julgador, escolhia quem eram os policiais federais que iriam trabalhar. Se o relatório para acusar o Bolsonaro ficava ruim, mandava voltar para fazer um novo, lembra? Será que eu vou ter que ensinar como é que faz um relatório para vocês? Faz o troço direito aí que eu preciso... aliás, quem disse aqui foi o Moraes. Moraes mandou um recado para a PF, quando a PF investigava Bolsonaro. Porque a PF fazia um relatório, Moraes dizia, isso aqui não está incriminando ainda o suficiente. Aí aspas para Moraes. Será que eu vou ter que ensinar como é que faz um relatório para vocês? Faz o troço direito aí que preciso condenar esse cara, Aí Flávio disse assim, eu nunca vi isso na vida. Agora a PF aciona a Advocacia Geral da União para questionar Mendonça, acusando ele de interferência na Polícia Federal. Esses mesmos que constrangeram o outro delegado, no caso Lulinha, que saiu do inquérito alegando problemas pessoais, quando a gente sabe no fundo que não deve ter sido isso, trocaram o delegado do caso Lulinha na cara dura, na frente de todo mundo, e agora vem com essa palhaçada para cima de um ministro supremo. Eu nunca tinha visto isso, nem eu. Eles estão fazendo o diabo para ganhar as eleições, para o PAP. Ou o Brasil acorda para isso, ou vocês já sabem. Deixe seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição, compartilhe, comente, vai aparecer o botãozinho hypar, clica aí para esse vídeo chegar a mais pessoas. É hora de você ir até a aba Seja Membro e se tornar membro deste canal. Lembrem-se, inscrevam-se, os que estão aqui pela primeira vez, e também... você que já está aqui, confira a sua inscrição agora, e se o sininho da notificação está aí balançando. Quero deixar um abraço aqui para Osmar, que não é Osmar o Prado. Aliás, o Osmar Prado é um comunista. Quero deixar um abraço aqui para Osmar, fã incondicional do canal e também do Francisco. Encontrei o Osmar por aí, é aqui inscrito do canal. E o Osmar praticamente foi até constrangedor. Veio me tietar, rapaz, babou o shopping inteiro. Ainda pediu que eu pagasse um café para ele. Veja que constrangedor. Eu, como não gosto de pobre, saí correndo dali. É brincadeira, quero aqui também dizer ao Osmar que foi um prazer, é sempre um prazer encontrá-los a todos por aí. O Osmar foi muito educado, muito gentil, e é sempre bom encontrar a galera do canal por aí. Um grande abraço, Osmar. Eu prometi que mandaria um abraço.